Dia 23 de janeiro de 2025. Nesta data, a pequena Eloá Pietra, de apenas 1 ano e 7 meses, foi levada de sua família no humilde bairro Parolim, em Curitiba, Paraná. A acusada, Leandra Ferreira de Souza, de 40 anos, planejou o crime e tentou convencer a polícia de que a criança teria sido entregue voluntariamente. O motivo? Realizar seu sonho de ser mãe de uma menina. No episódio de hoje do Casos de Polícia, vamos reconstruir esse caso que chocou o Paraná, analisando os detalhes da investigação, as declarações da defesa, da acusação e o que disse o delegado responsável pelo inquérito. Mas antes, se você gosta de conteúdos sobre investigações criminais, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e considere se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Pois bem, começa agora mais um Casos de Polícia. No humilde bairro do Parolim, Érica Alves dos Santos foi abordada por uma mulher, motorista de um Fiat Argo branco sem placas, vestida de jaleco e que se apresentou como agente de saúde do município. Esta mulher era Leandra, que utilizou essa tática para se aproximar da família. Esse crime foi cometido com muita sofisticação e uma engenharia por trás dele. O que relatou a mãe? Ela estava em casa com a família. Chega um carro branco, com uma mulher vestida como médica, e pede para chamar pela Érica e pela Eloá. Os familiares que estavam ali na frente de casa chamam ela, e essa mulher, e quando elas descem, essa mulher ela se apresenta falando que é da unidade básica de saúde, parecendo uma médica, que também atuava junto com o conselho tutelar. Realmente é um contexto ali um pouco confuso, mas enfim, ela se demonstra como uma autoridade para aquela mãe. E fala o seguinte: olha, nós recebemos uma denúncia que a senhora está utilizando drogas e que isso está afetando a sua filha também. A mãe, que era uma mulher muito honesta, nunca utilizou nenhuma droga, ficou preocupada, falou: olha, eu nunca usei nada. Ela fala: não se preocupa, se você nunca usou nada, nós podemos ir até a unidade básica de saúde, nós realizamos alguns exames de sangue e descartamos totalmente essa possibilidade. Nós precisamos levar você e a criança. Então, a mãe, sem problema nenhum, volta para casa com a criança, pega os documentos, e aí que ela pega a carteirinha de vacinação, pega os documentos pessoais da mãe, enfim, todos aqueles documentos que ela tem ali, volta e entra no carro. A mãe, a filha e a suspeita. Dentro do carro de Leandra, Érica teria recebido um líquido esverdeado, suspeito para tomar. Segundo a acusação, esta bebida faria com que a mulher ficasse dopada. Em seguida, ocorreu o rapto da menina Eloá. Porém, a defesa nega que Leandra tenha ofertado à mãe qualquer tipo de líquido. Nesse momento que ela entra no carro, e aí olha como que o crime vai escalando. A suspeita fala: olha, eu sei que você está amamentando e eu tenho aqui um suplemento. Que pode te auxiliar na produção de leite, que era um líquido esverdeado. Ela oferece para a mãe toma um pouco, acha um pouco ruim, toma mais um pouco, até que fala: eu não quero tomar mais nada. A Érica também relatou que ela foi meio que coagida, se sentiu coagida pelo menos a tomar um líquido verde, vejam que ela passasse mal. Foi encaminhada para o exame toxicológico, ele não veio o retorno ainda, mas no UPA ali, eles fizeram alguns procedimentos e realmente tinha no estômago dela um líquido verde. A gente só não sabe ainda do que se trata. Sobre o suco verde que supostamente a mãe ingeriu, que foi ofertado pela Leandra, segundo a mãe, até o momento não existe nenhuma comprovação nos autos. E digo, foi requerido a perícia pela polícia e não foi feito. Até o momento a gente não tem nenhum tipo de prova disso. Portanto, assim, a defesa está aqui para quê? Para não é livrar a Leandra das responsabilidades, mas lutar para que a lei seja aplicada da forma correta. E digo mais, a acusação
a acusação, leia-se Ministério Público e Assistência de Acusação, vai ter que nos explicar muito mais, em especial esse laudo que foi juntado nos autos que estão querendo colocar no colo da Leandra. Então a justiça tem que ser feita. Tem que pagar a conta daquilo que gastou. Agora, pagar a mais por conta do excesso acusatório, vai encontrar uma defesa que vai combater. Posteriormente, Leandra consegue fazer com que a mãe saia do veículo, coloque a Eloá no banco de trás e rapidamente ela sai arrancando com o carro, deixando Érica para trás. A mãe está sentada no banco da frente com a criança no colo, né? Então a suspeita, ela arranca com o veículo, anda uma quadra, né? Para o carro de novo e fala: olha, eu só não tenho como levar vocês duas no banco da frente. Eu preciso que você coloque ela no banco de trás. E não tinha nenhuma cadeirinha, não tinha nada, mas precisava ficar no banco de trás. A mãe, depois de ter ingerido o líquido dado pela suspeita, desce do veículo, coloca a criança no banco de trás, passa o cinto, prende, fecha a porta e quando vai para o banco da frente, ela dispara com o carro. Nesse momento, a mãe já começa a sentir os sintomas daquele líquido que ela tinha ingerido. Então, ela começa a sentir uma forte sonolência, uma tontura e também percebe que a criança tinha sido levada. Então, nós temos até esse momento capturado pelas câmeras que a mãe entra em desespero e começa a gritar, pedir ajuda para os familiares que estavam ali, era uma quadra de distância da casa. Então, uma parte dos familiares chegam e já levam ela para a unidade básica de saúde e o restante já sai em busca do veículo que levou a criança. Com Eloá em posse de Leandra, a família buscou as autoridades para que pudessem rastrear o paradeiro das duas. A operação foi comandada pelo Sicredi e pelo Grupo Tigre. A suspeita acabou sendo encontrada em Campo Largo, a cerca de 30 quilômetros de distância da capital paranaense. Nesse momento ela acionou a Polícia Militar e posteriormente no final do dia nós fomos acionados. Então o pai não sabia de muita coisa, só relatou que estava em casa, que viu que a esposa ali teria saído e na sequência ela já retornou chorando, dizendo que a criança havia sido subtraída. Ele não chegou a ver nem a mulher, nem o veículo. Então só o que a gente tinha era um carro branco sem placas. Só isso que a gente tinha naquele momento. Então nós começamos a buscar imagens de monitoramento de câmeras e nós conseguimos verificar que era um veículo Fiat Argo que essa mulher teria usado e realmente estava sem placas. Então nós passamos a fazer todo o trajeto do veículo desde que ele saiu da residência da vítima, por Curitiba, até que nós vimos que, seguindo ali o trajeto, que ele teria possivelmente ido para a rodovia, sentido Campo Largo. E durante essas diligências, chegou algumas informações de Campo Largo, que no dia 22 de janeiro, ela também teria tentado subtrair algumas crianças naquele município. Então, entrei em contato com a Guarda Municipal de Campo Largo para ver se pelas câmeras de monitoramento da cidade teria passado algum Fiat Argo sem placa e eles conseguiram identificar esse Fiat Argo. Então, voltamos de nossa diligência também para Campo Largo, ficou uma equipe em Curitiba, uma equipe foi para Campo Largo e seguindo as câmeras de comércio, câmeras de segurança da cidade, nós conseguimos identificar a residência a região pelo menos, que esse veículo estava. Em diligências naquele bairro ali, conseguimos identificar a casa. Aí, como eu tinha a equipe do Grupo Tigre nessas diligências, eles entraram na residência e numa casa dos fundos, eles acharam a autora ali com a criança. Eloá foi levada para a casa de Leandra, onde, segundo a acusação, teria tido seu cabelo cortado e tingido de outra cor. A menina teria passado, ao todo, 32 horas com Leandra. A defesa afirma que a menina não teria sofrido nenhuma violência e que existiria um documento comprovando que a menina apresentava sinais de maus tratos prévios ao rapto. Assim que a criança foi encontrada, ela foi conduzida até os pais e ali, nesse momento, também chegaram os médicos do Instituto Médico Legal do Paraná. Os médicos fizeram um exame inicial e não constataram nada na criança. Claro que esse é um exame superficial, um exame corporal, né? Não foi feito nenhum exame mais profundo, até por se tratar de um bebê, para evitar uma exposição. A única coisa que foi possível constatar de imediato
é que ela havia tingido e cortado o cabelo da criança. Tanto que uma questão que foi muito discutida pela opinião pública é a forma como os pais reagem quando reencontram a filha. Falaram, ó, teve pouca emoção do pai, pouca emoção da mãe. Só que se você para pensar, quando o policial desce do veículo com a criança no colo, a criança está de costas para a mãe, é uma criança que tem outra cor de cabelo e tem outro cabelo. Então assim, a família vivia já aquele turbilhão há mais de 30 horas. De repente chega a notícia pela imprensa de que a criança havia sido encontrada. E aí nós vamos para a delegacia. E quando chega à distância, é uma criança que tem um cabelo diferente, a mãe e o pai levaram um tempo até ter ela nos braços e ter certeza que era a filha deles. Porque menos de 30 horas antes, a filha estava no colo deles e tinha um cabelo completamente diferente. Mas é claro, quando a criança chega no colo da mãe, imediatamente a criança quer mamar, quer ficar com a mãe, e eles têm certeza absoluta que é a criança. Até um dos policiais ali que acompanha a operação chega e fala, ela mesmo? Assim, era uma situação que a foto que nós tínhamos pouco antes do rapto era bem diferente. Então, isso foi a única coisa que no primeiro momento nós conseguimos constatar. Ela identificou que aquela criança passava por uma situação de vulnerabilidade social, porque a família dela é uma família bastante simples, né? E o que ela entendeu? Essa criança comigo estaria muito mais cuidada, estaria muito mais protegida, correto? Como digo, não que justifique, mas essa criança comigo estaria muito mais protegida. Por isso que ela intentou nesse caminho, nessa caminhada criminosa, né? Para subtrair a criança, para cuidar da criança. Tanto que foram feitos exames da criança e foi constatado que ela tinha uma lesão, mas que não foi causada pela Leandra. E sim lesões pretéritas ao rapto da criança. Né? Então, como sempre digo, não que justifique tirar a criança, mas hora nenhuma, eu desafio a acusação, desafio a polícia a dizer que a menina sofreu algum tipo de maus tratos. A polícia conseguiu, por meio de câmeras de segurança e mobilização geral, chegar até a casa de Leandra, no município vizinho, e recuperar Eloá. Quando detida, Leandra teria apresentado à polícia uma suposta carta produzida pela mãe de Eloá, assegurando que a bebê teria sido entregue voluntariamente, pois a família não teria condições de criá-la. Quando surge a história de que a mãe teria escrito uma carta entregando a criança, a opinião pública se volta novamente contra a mãe. Ah, mas calma lá, você entregou essa criança. Mas felizmente, com uma atuação rápida e eficaz da Polícia Científica do Estado do Paraná, nós já conseguimos descartar que foi a mãe ou o pai que escreveu. Então assim, pela caligrafia, através do exame grafotécnico. Então assim, até no final, aos 48 do segundo tempo, mas foi a mãe de novo. Não foi, sabe? Passou tudo agora. Claro que é uma família muito, muito pobre, uma situação financeira muito difícil. E até você percebe que a acusada, quando ela fala, parece que ela se sente legitimada de fazer o que fez, porque aquela família é muito pobre e na cabeça dela, ela poderia dar uma condição financeira melhor para aquela garota, sabe? E por mais que a família seja miserável, a mãe continua tendo o direito de ser mãe e o pai de ser pai. Foi uma investigação complexa, envolvendo várias forças policiais, que deu tudo certo, e só o que foi feito a mais ali foi esse exame grafotécnico. A gente achou que teve realmente uma suspeita da mãe ou do pai ter escrito essa carta, mas foi comprovado que de fato um dos dois escreveu. Foi mais um artifício usado pela investigada e que não deu certo. Foi provado que não foi nenhum dos pais que escreveu, e a defesa também da investigada se optou por não realizar o exame grafotécnico contra ela. Claro que ela não é obrigada a produzir provas contra ela mesma, mas é mais um indício de que realmente pudesse ter sido ela que escreveu esse documento. Foi feito um exame grafotécnico, né, dessas frases que foram escritas no sentido de que a mãe estaria de acordo. Bom, foi falsificado isso. Foi a própria Leandra que fez. Isso fruto do seu delírio psicológico. Muito bem? Mas essa falsificação ela não tem o poder suficiente para se condenar porque ela é uma falsificação grosseira. Uma pessoa em sã consciência, se fosse falsificar a entrega de uma criança, no mínimo falsificaria então um selo de um cartório.
Ela simplesmente escreveu numa folha dizendo que a mãe estaria passando a responsabilidade para ela porque estaria passando fome. E o que me chama a atenção? Aí que tá. A acusação ou a defesa, até o momento, antes de nós atuar no processo, hora nenhuma instaurou um incidente de insanidade mental. Hora nenhuma a Leandra foi submetida a algum tipo de exame psicológico. Agora, um exame de corpo de delito na criança, comprovando que a criança foi agredida ou machucada, seja o que for, antes do rapto, não tem valor. Não tem valor. Aí o Ministério Público não quer ir atrás para pesquisar. O Conselho Tutelar não quer saber do que se trata. A polícia não quer investigar. Por quê? Porque a bola da vez ele anda simplesmente assim? Não é assim que se faz justiça. Não é assim que se faz justiça. Porque cá para nós. Porque cá para nós. Cá para nós. Pelo senso comum, uma pessoa que vai lá, pega uma criança e leva para cuidar como se fosse dela, não está nas faculdades mentais plenamente. O que está claro acerca do caso é a intenção de Leandra, que agiu com o objetivo de reter uma criança vulnerável para tê-la como filha. Ela é mãe de um rapaz maior de idade que estaria sofrendo de dependência química. Segundo a defesa, a investigada sofre de ansiedade, depressão e autismo e que teria cometido o crime durante um surto. A Leandra sofreu desses problemas psicológicos a vida toda. A vida toda. Tanto que ela ainda mora junto com a mãe dela, tanto que destruiu 2 casamentos dela, destruiu várias amizades dela, destruiu a carreira dela. Correto? Então, assim, esses problemas a vida toda estiveram junto com ela. Só que culminou que nesse tempo simplesmente foi à tona. Tá? Então, não é só o transtorno do aspecto autista. Depressão, ansiedade e tudo isso, problemas com o filho, que infelizmente sofre com problemas químicos, tudo isso infelizmente culminou a vários outros problemas que foram simplesmente a destruindo. Então assim, infelizmente eu não posso dizer o porquê especificamente, até porque eu sou um advogado criminal, não tenho a capacidade técnica para dizer o porquê desses delírios, mas uma coisa eu tenho certeza, que a Leandra não estava em plena faculdade dos teus estados mentais e a acusação e a defesa, a hora nenhuma, se preocupou em saber disso. Se preocupou em saber disso. Pessoas dessa forma a gente cuida, trata, não só dela, mas da sociedade, de outra forma. Não só como prisão na solitária como ela está até hoje. É uma estratégia de defesa. Aqui, enquanto a gente interrogou a investigada, ali, em nenhum momento ela citou qualquer tipo de problema ou de doença que ela pudesse ter. Não citou nada aqui para nada delegacia de polícia. Então agora tudo vai ser avaliado, vai ver se vai apresentar algum tipo de laudo. E se for o caso, vai ser pedido algum exame de insanidade mental dela para ver as condições mentais dela no momento do crime, ver se ela, qual que eram as condições naquele momento para ver as consequências jurídicas no caso. A partir da investigação do caso, outras mães teriam afirmado que Leandra teria tentado raptar suas filhas em oportunidades anteriores. Isso foi relatado à imprensa e também à polícia. A imprensa publicou um caso de uma mãe que reconheceu a mesma suspeita com o mesmo modus operandi 20 dias antes, em outro estado, outra cidade, a 1h30 de Curitiba. Só que o que chama a atenção do relato dessa mãe, que reconhece a suspeita com absoluta certeza, é que ela tinha mais uma pessoa acompanhando ela, que eram 2 supostas médicas. Claro, tudo isso já foi apresentado às autoridades e essas diligências que estão pendentes podem esclarecer isso. Mas, por enquanto, nada foi validado. É apenas uma pessoa que reconheceu, pode ser um reconhecimento falso. Tá? Isso tem que ser tudo passar pelo crivo das autoridades policiais ainda. Esses casos são muito interessantes, são muito suculentos. E digo por quê? Na mídia, muitas pessoas aparecem comentando que viu, que não viu. Quem tem o mínimo de experiência nessa parte de crimes que causam repercussão, sabem disso. Brotam pessoas do fundo de não sei aonde, relatando questões. Desafio a acusação, assistência de acusação ao Ministério Público. Então,
me mostrar onde nos autos está uma sequer pessoa que se comprometeu a ir na polícia, dizer, relatar, ou um e-mail, ou um WhatsApp. Testemunha tem nome, RG e endereço. Desafio apresentar onde estão essas pessoas nos autos relatando que ela já estava tentando raptar uma outra criança. Falar na mídia é uma coisa, Agora, trazer aos autos, não há ninguém que trouxe nenhum elemento sequer. Atualmente, Leandra está presa e estaria sofrendo agressões na cadeia. Segundo a defesa, foi instaurado um inquérito para apurar esta situação. Tem um outro ponto importante que eu queria comentar. A Leandra nos relatou, inclusive foi instaurado um procedimento administrativo dentro da Polícia Penal do Paraná, que ela foi estuprada dentro da cadeia por outras presas após isso. Então, aí eu pergunto, deve-se punir? Sim. Deve-se punir, sim. As pessoas devem pagar pelos seus atos. A defesa nunca vai defender o contrário, que as pessoas não devem pagar por aquilo que fazem. Correto? Mas o que se nota que as autoridades não tomaram o devido cuidado para que os direitos e garantias fossem observados em relação a Leandra. Foi tornado público que durante a audiência de custódia, a Leandra afirmou que recebeu maus tratos e graves violência dentro do presídio. E veja só, é lastimável que uma pessoa sob custódia do Estado receba qualquer forma de tortura ou violência. A mãe, desde o primeiro momento, antes mesmo de saber quem era a raptora, falou que perdoava quem fez isso com a filha e só queria a filha de volta. A família é muito honesta, busca o tempo todo por justiça e em momento algum por vingança. Então, ela relatou que sofreu grave violência dentro da cadeia, já foi solicitado um exame médico para atestar se isso é verdade ou não. No entanto, a família não incentivou e não quis, apesar da família ter sido vítima de uma grave violência praticada por ela. Hoje o que a família quer é apenas justiça dentro daquilo que a lei prevê. E apesar da lei prever uma pena muito baixa, é isso que ela tem que responder hoje. Nós temos que movimentar a máquina pública para penas maiores para crimes tão graves quanto esse. Esse caso levanta uma questão importante. Até que ponto a vulnerabilidade social pode expor famílias a crimes como este? Morando em uma região humilde, a mãe de Eloá se viu enganada por uma mulher que se passou por agente de saúde. Isso evidencia como criminosos aproveitam situações de fragilidade para executar seus planos. O Ministério Público já identificou uma agravante no crime decorrente da dissimulação dela, pela emboscada, por ela ter dissimulado ser uma médica, pelo enredo que ela criou. Isso já foi considerado um agravante no crime. Mas até o momento apenas esse. Nós sabemos que até o final da ação penal o Ministério Público ainda pode alterar, acrescentar ou reduzir os crimes relacionados a ela. Tá? O que poderia ser interessante acrescentar esse caso é muito interessante porque é uma família muito humilde que desde o primeiro momento estava falando a verdade, sabe? A gente entende que a polícia tem que lidar com todas as linhas de investigações quando acontece um crime. E claro que dentro dessas linhas, uma delas será a suspeita sobre os pais, investigar os pais. Mas a realidade social da família tornou eles os principais suspeitos por um longo tempo, sabe? Então, uma família que sofreu a violência de ter uma filha raptada, sofre logo em seguida uma violência também da opinião pública e de ter que provar que está falando a verdade. Sabe? É uma mãe que teve a criança raptada no dia anterior e tem que conseguir um exame médico para falar, olha, eu não sou usuária de drogas. Eu não vendi minha criança para pagar drogas, porque eu não uso, meu esposo também não usa. Olha, eu trouxe aqui uma assistente social para falar que eu fiz o pré-natal da minha filha adequadamente, que eu compareço nas consultas, que minhas filhas estão em boas condições de saúde. Então, essa família sofreu muito
para provar a verdade desde o começo. Por fim, o caso teve um final feliz, mas isso só foi possível graças à rápida resposta das autoridades. A Polícia Civil, através do Grupo Tigre e do Sicredi, utilizou tecnologia, informações de inteligência e uma mobilização eficiente para localizar a menina. Quem gerencia, quem faz esse alerta ali, fica com o pessoal do Sicredi. Ele cria um alerta ali numa região com fotos da criança, informações básicas, para caso alguém tenha contato, alguma coisa suspeita, eles possam alertar as autoridades policiais ali sobre essa criança ali que estava desaparecida. Nesse caso específico, a gente atribui ali não só a expertise do Grupo Tigre, que está há 34 anos atuando como sequestro, e até hoje todos os casos foram solucionados, vítimas resgatadas ao longo desses anos, e também a integração das forças policiais, que desde o início da ocorrência, várias forças policiais trabalharam em conjunto com o Grupo Tigre, como foi o caso da Polícia Militar e da Guarda Municipal, para realmente tentar localizar essa criança. Isso que fez toda a diferença ali, essa integração e a maneira de agir, a expertise do Grupo Tigre, que possibilitou esse resgate rápido da Eloá.